वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बिन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीतातिहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गपवधू स्वदर्श पूर्णानुरागरससागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातु सङ्केतनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीसजस्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
Kipaya Hari Kirtanamurtidharam Dharani Bharharaka Gaura Janam Janakadika Vasala Snigdha Padam Pranamami Sada Prabhu Padupadam Pranamami Sada Prabhu Padupadam Pranamami Sada Prabhu Padupadam. Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur disse que se eu for me abrigar nas interpretações lógicas, neste caso, a verdade absoluta vai desaparecer da minha vista. Se eu quiser me abrigar na interpretação lógica, então a verdade absoluta vai desaparecer da minha vista. Este é um siddhanta muito importante. Eu disse ontem que sem a verdadeira misericórdia do Guru, sem verdadeira Guru Kripa, você não vai conseguir digerir ou compreender Shastra Siddhanta. Isso é algo muito importante. Sem a misericórdia do Guru, ninguém pode digerir Shastra Siddhanta. Talvez você conheça muitos Shastras, você pode memorizar, mas isso é um tipo de mérito ou de talento, mas Bhakti é uma função natural da sua alma. Ou seja, você pode ter uma habilidade, uma capacidade grande, mas isso não é Bhakti. Bhakti é a função natural da sua alma. Então, se você estiver interessado em entender qual é a natureza da sua alma, como beneficiar a sua alma e não o seu corpo material, sua mente material. Se você estiver sempre interessado em beneficiar a sua alma, então, automaticamente, você vai perceber todos os argumentos, as interpretações lógicas vão desaparecer do seu coração. Muitas vezes eu disse que Prahlada Maharaj falou para Nishingadev, ele diz, Prabhu, a minha mente é mundana, é material, e eu não consigo me concentrar nos seus pés de lótus. E existe um só procedimento pelo qual as almas condicionadas podem se aproximar da verdade absoluta. E qual é esse procedimento? É o Aprakta Shabdabhrahma, ou seja, o som transcendental. Se você viajar por todo o mundo, mas você não encontrar aquele sadhu que vai te entregar o Aprakta Shabdabhrahma desde sua realização pessoal, ou seja, eu não estou falando nada que está além da minha realização pessoal. Se eu disser algo que eu não realizei, que eu não percebi diretamente, isso não pode tocar o seu coração. Então, aquilo que eu não realizei, que eu não percebi diretamente, eu não tenho o direito de falar para os outros. Então, as pessoas comuns, elas são tão inocentes, tão tolas, que elas não entendem o que é Paramartha, ou seja, o que é transcendental, o que é material. Guru Vaishnavas estão sempre falando, sobre isso, mas as pessoas são tão ignorantes que não conseguem entender, não conseguem compreender o que é um som transcendental, o que é um som material, onde devemos ir, aonde não devemos ir. É por isso que as pessoas estão sempre discutindo. Prahlada Maharaj mostrou que existe um só caminho. E isso também é aprovado em todos os Shastras autênticos. A menos que você se abrigue no Aprakta Shabdabhrahma, no som transcendental, você pode viajar pelos 14 mundos, vida após vida. Agora você nasceu na Itália, depois na França, depois na outra vida na Alemanha.
Mas você não está interessado na sua alma, você esqueceu da sua alma. Você está sempre preocupado com qual é a sua cor, como está o seu corpo, qual é o seu nome, quanto conhecimento material você tem. Todas essas coisas são materiais. Então, o primeiro ponto vocês ignoram, vocês esqueceram. Mas se você... Bem, a primeira coisa é que você deve se lembrar da Atma. Eu posso explicar este sloka. E primeiro de tudo eu quero explicar o que Prahlada Maharaj disse. Prahlada Maharaj disse: Rei Nrsimhadeva, existe um só caminho, que é me abrigar no Aprakta Shabda Brahma, no seu kata. Mas a minha mente é tão inquieta que eu não consigo me concentrar, então eu não consigo te alcançar. E é por isso que Prahlada Maharaj diz: Naitad manu me tava katha subhaikunthana sampriyate durita dushtamasad tibram kamaturam harsasoko bhayaisanartham tasmin tabagatim bimisramidima tasmin katham Tabagating bimisramidina. O Nrsimhadev, actually I am fallen soul. O Nrsimhadeva, na verdade, eu sou uma alma caída. Eu estou sempre dançando sobre o feitiço das 3 modalidades da energia material. Essa é a minha condição. Eu quero alcançar os seus pés de lótus, mas isso é quase impossível para mim, porque só há um caminho. Eu tenho que me abrigar no seu Aprakta Shabda Brahma. Etat, em sânscrito, significa esta minha mente não obedece ao meu comando, porque a mente está condicionada, está presa à Maya. Então, se eu quiser fazer algo, a mente está indo na direção oposta, porque a mente é material, está sempre dançando. Sammak means totally, I am not going to understand your word, your katha, significa your topics. I cannot like properly. Eu não consigo apreciar, eu não consigo entender o seu discurso transcendental. Às vezes eu escuto, mas eu não consigo prestar atenção, não consigo entender. Então, Prahlada Maharaj está dizendo: Durito dushtam asadu tibram. Asadu tibram, it is not sadhu. E assim como no Srimad Bhagavatam a gente vê também Matim satim jachati vasudeve, satimati. Satimati. De acordo com a gramática sânscrita, mati, a mente, aparece ali como um gênero feminino. Então ele diz, essa minha mente é asati. Asati significa ela não é casta. É como uma prostituta, essa mente que anda caprichosamente de um lado para o outro. Então, quando a minha mente se tornar casta, uma mulher casta sempre quer satisfazer o seu marido, sempre quer seguir o marido por completo. Este é o dever, a natureza de uma dama casta. Então, quem é o seu marido? Ou seja, você estava me falando, me perguntando com quem casar. Mas suponha que você, na verdade, você não tem nenhum marido. O único marido é Krishna. E é isso que você deve compreender. Se você puder compreender isso algum dia,
que o seu marido é Krishna, então nenhum problema vai surgir. Então o marido é Krishna e a minha mente casta deve sempre seguir Krishna. Ou seja, sempre se eu estiver dançando, ou seja, feliz ao ouvir Kirtana, Harikatha, isso é um ótimo sinal para você. Isso é um sinal que o seu carro, a sua carruagem, um dia vai alcançar a sua meta, que é Krishna Prema. Ou seja, você vai alcançar o mundo transcendental e receber serviço transcendental lá. Eu sei que atualmente isso é um tipo de fofoca ou de conversa vazia. Você vai perguntar, Maharaj, como é possível? Porque, na verdade, né, a condição das divas é tão negativa, que se eu for falar com elas, né, veja, você vai morrer. Mesmo assim, as pessoas não conseguem sentir isso. O dia que você puder sentir que você vai morrer, todo o seu comportamento ruim vai desaparecer. No dia que você perceber, oh Maharaj, eu posso morrer a qualquer momento. Então você vai corrigir todo o seu comportamento errado. Se você receber uma sentença de morte, amanhã às 6 da manhã, você vai ser sacrificado. Então, neste caso, se alguém falar, olha, faça o seu último desejo, você quer arroz doce, um doce, uma bala, isso seria inútil. Você vai falar, olha, eu vou morrer às 6 da manhã, o que eu posso fazer com arroz doce? Esse é o ponto. O dia que você puder sentir que a sua morte está te cercando, assim como quando Vidur Maharaj falou com Dhritarashtra, que é cego. Dhritarashtra, ele é cego externamente, mas o coração dele é extremamente cego. Se você for cego externamente, tudo bem, mas se o seu coração for cego, isso é ainda pior. Então, Vidurji Maharaj deu um aviso para Dhritarashtra. Maharaj, até hoje você está descansando aqui. Você não percebe que a morte está se aproximando de você? Aquele Bhim que você quis envenenar, aqueles 5 Pandavas que você quis queimar numa casa, e você quis insultar Draupadi, a esposa deles. Adatte grihapalavat. You are like dog. You are like dog taking, bread here in their house. You remember the past. What all you have done, you are totally wrong. Agora se lembre todas as coisas erradas que você fez em toda a sua vida. E agora você vai descansar na casa deles, e eles são Vaishnavas. Os Vaishnavas nunca veem falhas em ninguém, então eles vão cuidar de você. Eles estão te servindo. E você vai receber como um cachorro. Você está comendo o pão dado pelo Bhima, aquele mesmo Bhima. Você deveria estar com vergonha. Isso é um sinal que a sua morte está se aproximando. Então, vá agora mesmo e tente fazer algo bom da sua vida. Então, imediatamente, pelo discurso poderoso de Vidurji Maharaj, então por que as pessoas buscam satsanga? Qual é a razão? Ou seja, eu posso ir para uma boate para dançar, sem nenhuma roupa.
Ou seja, você pode fazer o que você quiser, mas eu estou pensando em todos vocês. Eu estou sempre pensando em vocês. Eu não sou egoísta. Prahlada Maharaj diz Prabhu, eu não sou egoísta. Você quer me abençoar, mas pense nessas almas caídas. Eu não sou tão egoísta para ir para uma floresta e pensar apenas no meu benefício pessoal. Essa é a especialidade da Gaudiya Mata, essa é a especialidade de Prabhupada. Então, a partir daquele forte discurso de Vidurji Maharaj, Dhritarashtra saiu da casa de noite para buscar melhorar a sua vida. Então, por que as pessoas sinceras sempre buscam satsanga? If Bhagavan speaking, you try to get some benediction from Maharaj. You bless me so that life after life I can get the association of Guru Vaishnava. As pessoas sinceras pedem para Bhagavan, né, para Deus. Deus, por favor, me abençoe para que eu possa estar vida após vida perto dos Vaishnavas. Nessa oportunidade de pedir uma bênção, ele diz, Deus, por favor, me dê bilhões de anos nos quais eu possa continuar ouvindo os seus nectários tópicos, as suas glórias nectárias. É esse tipo de bênção, de benefício que eles querem, o maior benefício. Same thing. According to my karma fall, wherever I go, outro devoto diz, de acordo com o meu karma, onde quer que eu vá, eu quero estar sempre na companhia de Guru Vaishnava. E aqueles que são perfeitos, Siddha, que chegaram em Vrindavana, também oram dessa maneira. Então, o que dizer de você e eu? Então, por que as almas condicionadas sempre deveriam buscar boa associação? Santo eva asochindanti manobhyasangam uktivi. Uktivi mene pravachanadibhi. Because out of their pravachan, Harikatha, they can cut por meio do Prabhachana, ou seja, do Harikatha, dos santos, essas almas condicionadas podem se libertar de toda a escravidão material, podem recuperar a sua percepção espiritual. E isso é o que significa Jivedaya. Tenta entender o que Prabhupada quis dizer. Prabhupada disse que Jivedaya, ou seja, misericórdia para com a diva, significa devolver a sua percepção da sua identidade eterna, como um servo de Krishna, Krishna Das. Então, devolver a sua percepção, te ajudar a expressar a sua identidade eterna, te ajudar a entender a sua identidade eterna, é Jivedaya. Então, Guru Vaishnava podem demonstrar misericórdia para com você, mas demônios não podem. Demônios vão falar, eu posso te levar para a América, posso te arrumar um casamento com uma bela mulher, mas Guru Vaishnava vão bater em você. Guru Vaishnava podem chutar você. Ei, sente-se aqui, seu idiota. Então o chute, o tapa de um Guru Vaishnava é a bênção deles. O chute, o tapa de um Vaishnava é a maior bênção. É isso que eu quero receber. E é por isso que Narottama Thakur estava lamentando. Quando eu posso receber essa boa sorte? Quando o meu Gurudeva Lokanath Gosai puder me levar e me entregar aos pés de lótus de Rupa Goswami. Prabhu Lokanath kabe sange loiya jabe siru pero pado padme more samarpive. When I can get that kind of unique lag, quando eu poderei ter essa grande sorte que o meu Gurudeva
pode pegar na minha mão e me entregar aos pés de lótus de Rupa Goswami. Quando eu poderei ter essa sorte que as Sakis vão me castigar? Falar, oi, você não está fazendo serviço direito, faça assim. Dessa maneira elas vão me corrigir. E eu quero receber essa instrução, esse castigo de Guru Vaishnava. As pessoas não querem ser reguladas pelos Shastras, não querem ser reguladas por Guru Vaishnavas. As pessoas sempre querem ser reguladas pela sua mente caprichosa. E essa é a principal falha delas. A principal falha é que as pessoas nunca querem ser controladas por Guru Vaishnava. Mas esse é o meu desejo. Vida após vida, eu oro aos pés de lótus de Gauranga Mahaprabhu Nityananda. Assim como Bhaktivinoda Thakur me ensinou, but still tava bhakti ho rahu bhakti vinodavi hidaya. I want to be regulated by Guru Vaishnava. Eu quero ser regulado, ser controlado por Guru Vaishnava. Esse é o meu desejo. E se eu puder satisfazer esse desejo, automaticamente eu obterei, a oportunidade de servir no mundo eterno. Isso é automático. Então, Narottama Thakur estava orando dessa maneira, e essa também deve ser a nossa oração. Prahlada Maharaj também, eu já falei do Srimad Bhagavatam, que eu disse. Santo eva assa chindanti manovyasangam uktivi. What can be the reason for why all, conscious soul, they always running to get the association, proper satsanga? Why? Qual é a razão pela qual as almas condicionadas podem ir atrás de satsanga? A única razão é que, por meio do Harikatha verdadeiro, Anandita Anukshan, Sada Hai Krishna Parasango. Why we like to get the association of Guru Vaishnava? Because through Guru Vaishnava association, por meio da associação com Guru Vaishnava, nós podemos obter a associação com Krishna. Em Hindi, os Vrajavasis cantam, muito bom. Vocês não conseguem entender, mas a oração deles pode tocar o seu coração. Samrese milne ko satsango bahana hai. Swamrese milne ko satsango bahana hai. Same thing. É a mesma coisa. Shankaracharya diz todos os Shastras, mas vocês não têm interesse o que fazer. Como eu posso atrair a sua atenção? Eu estou tocando seus pés de lótus, pedindo, por favor, preste atenção, eu não vou te enganar, mas quem vai me ouvir? Tulsidas Ji Maharaj diz a mesma coisa. Binu Guru Bhavanidhi tarai nahi, tarai na koi. Binu satsanga Bhavanidhi tarai na koi. Same thing. Mesma coisa. Sem satsanga não há como superar Maya, ele diz. Então nós devemos ir diante de Sadguru Vaishnava. Se não puder ser feito fisicamente, podemos fazer mentalmente. E certamente Guru Vaishnava pode entender quanto amor nós temos por eles. Talvez você esteja milhares de quilômetros de distância, mas Guru Vaishnava conseguem perceber e de acordo com isso eles vão te abençoar. Você não precisa pedir, Maharaj me abençoe, Maharaj Kripa Koro. Não, isso é algo automático. Então, meu Guru Maharaj dizia que as pessoas hipócritas que ficam sempre pedindo, oh Maharaj me abençoe, elas não podem receber misericórdia. Apenas os sinceros podem receber. This procedure Prabhupada always used to apply. That is the speciality of Prabhupada. Então, a especialidade de Prabhupada é que a Prabhupada nunca quis te dar alguma propina, falando, olha, vem aqui e eu posso te dar alguma facilidade. Não, Prabhupada sempre dava tapa, Prabhupada chutava. Ou seja, Prabhupada dizia, olha, quando eu recebi um chute do meu Guru Padma, então eu descobri que neste mundo material não há nada para mim. O meu único amigo é Krishna. Então eu descobri que Gurudeva
e Bhagavan é a minha propriedade. Mas se hoje eu estou apegado às minhas propriedades como casas, dinheiro, assim eu não posso perceber qual é a minha verdadeira identidade. Então, ser punido para você conseguir perceber a sua verdadeira identidade é a maior misericórdia que pode existir. Então, Prabhupada nunca quis enganar ninguém. Prabhupada sempre usou este procedimento. O que Prahlada Maharaj disse? Ele diz, olha, na verdade, a minha mente, eu não consigo concentrar a minha mente no seu Harikatha, Kirtana, mas esse é o único caminho, ou seja, o Harikatha é o único caminho para alcançar os seus pés de lótus. Mas, Prabhu, eu não sou egoísta. Se você quer me abençoar, você deve abençoar as almas caídas também. E ele disse, eu não quero ir para a floresta. Prayena deva munayum sabimukti kama maunam charante vijanena parasanistha naita navihaya kipana navimumukshayeko nanyam tadassa saranam brahmato nupasye. I cannot find any help for those, bonded soul. Eu vejo essas almas caídas, elas não têm nenhuma ajuda, então, por favor, ofereça sua misericórdia para elas. Então, essa é a oração de Guru Vaishnavas. Eles falam, Prabhu, se você me ama, então você tem que dar sua misericórdia para as almas caídas. Então, é algo automático. Se você receber a misericórdia de Guru Vaishnava, você vai sentir no seu coração tudo ficando favorável, ou seja, você vai sentir interesse para cantar o Harinam. Você não vai sentir nenhuma insatisfação, nenhum descontentamento. Então você pode saber que Guru Vaishnavas secretamente estão dando a misericórdia para você. Então agora eu quero dizer que no dia que você puder sentir a morte, ou seja, se eu disser para um menino de 5 anos, suponha então que o pai dele está servindo no exército e houve uma guerra, e depois disso, o corpo morto do seu pai está vindo. Nesse caso, o menino ouviu que o pai dele estava vindo, mas ele não sabia o que era a morte. Então, quando o pai vem, todos aqueles outros homens do exército estavam trazendo o corpo morto do pai dele. Então o menino olha e fala, olha, por que o meu pai não fala comigo? Ele me ama muito. Ou seja, esse menino não tem o entendimento do que é a morte. Mas você deve compreender, porque você é um Vaishnava. Então, você deve compreender o que é a morte. Então vão acabar os seus problemas. Você vai abandonar todas as discussões lógicas. Vocês podem se lembrar, quando vem a primavera, nós acabamos de sair da primavera. Vasanta, Rituraja é o rei das estações. Madhumas, em sânscrito, o mês da doçura, Madhumas. Então, a gente vê na primavera todas as árvores, aquelas folhas velhas caem. Este é um sistema automático da natureza. Quando chega a primavera, as folhas velhas caem das árvores e novas folhas nascem. Então agora eu estou dando o exemplo. Todo dia e noite você deve sentir
Talvez você acordou às 4, às 5, ou talvez às 10, quem pode dizer? Eu não vou conferir qual momento você está acordando. Mas existe a regra que um Vaishnava deve acordar antes das 4 horas da manhã. Do contrário, você não vai ficar sábio. Talvez você seja inteligente, mas diz o ditado, né? Quando você dorme cedo e acorda cedo, você pode desenvolver sabedoria. Então, talvez você acordou às 4 horas, passou o dia inteiro, e depois de um tempo você vê a escuridão. Então você deve sentir todos os dias. Este sentimento deve tocar o seu coração. Você vai dizer, Maharaj, eu vi o sol nascer, eu vi o sol se pôr, e o que é que eu fiz? Assim como uma folha caindo de uma árvore, eu estou me aproximando da morte. Ou seja, passou 1 minuto, passou 1 hora, passou um dia, passou um mês. Então, dia após dia, eu estou me aproximando da minha morte. Se eu puder sentir isso no meu coração, então todos os problemas vão ser finalizados. Você vai desenvolver um mínimo de fé e vai seguir ouvindo, fazendo verdadeira satsanga. Então, 100% eu posso garantir para você que você vai descobrir a sua posição eterna. Assim como um devoto idoso que gosta muito de mim, ele escreveu para mim, eu posso responder para ele. Então isso é muito bom. Se eu puder perceber que, Maharaj, toda a minha vida passou em vão. Então se esse sentimento chegar no meu coração, isso é muito bom. Maharaj, toda a minha vida passou e eu não fiz nada de bom. Então, qual é a coisa mais surpreendente, vocês sabem? Qual é a coisa mais surpreendente neste mundo material? Esta pergunta. Dharmaraj, Yamaraj, ele chegou na forma de um pássaro e fez essa pergunta para Yudhishthira Maharaj. Yudhishthira Maharaj, que é um homem muito tranquilo, falou: ou seja, quando você está em constante contato com Balaram, ou seja, Krishna está no seu coração, então você vai ser sempre tranquilo. Talvez esteja acontecendo uma guerra mundial, mesmo assim, você deve se concentrar no seu dever, Haribhajana. Então, qual é a coisa mais surpreendente deste mundo? Yudhishthira Maharaj, com toda a calma, está sempre pensando nos pés de lótus de Krishna. Então, Yudhishthira Maharaj respondeu: Ahanyani bhutani gachanti ho jamalayam shesham stavaramicham kimascharjamate paramam ahanyani dina ahanyani bhutani, day and night. Ahanyani bhutani, dia e noite. Milhares de pessoas estão morrendo. Agora, pelo corona, milhares de pessoas estão morrendo. Milhares de pessoas. 2 dias atrás, eles não sabiam que iam ter que abandonar o corpo. Homens muito ricos, cheios de riquezas. Então, agora, quem é americano, quem é italiano, quem é alemão, agora todo o seu falso ego foi destruído. Então, dia e noite, vocês estão vendo as notícias, as pessoas estão morrendo todos os dias. Você está ouvindo, mas você não consegue sentir que a morte pode estar se aproximando a qualquer momento de você. Então, o que pode ser mais surpreendente que isso? Yudhishthira Maharaj falou. Então, Dharmaraj ficou muito feliz com essa resposta. What can be more surprising
O que pode ser mais surpreendente que isso? Agora eu posso voltar para o meu ponto, que é o principal dever de Guru Vaishnava. Se Guru Vaishnava te amam de verdade, eles não podem te enganar. Primeiro de tudo, Guru Vaishnava podem bater em você, te chutar. Você não consegue ver o chute de Guru Vaishnava. Eles estão chutando por meio do Harikatha, ou seja, para destruir as suas concepções equivocadas. Então você vai perceber, olha, eu perdi tudo que eu tinha, agora eu não tenho mais nada. Então este é o ponto a partir do qual você pode realmente descobrir quem você é. Todas as Jivatmas, elas não têm nenhuma propriedade. A nossa única propriedade é os pés de lótus de Gauranga. Eu não tenho nenhuma conta bancária, eu não tenho nada. A única propriedade que eu tenho são os pés de lótus de Guru, ou seja, de Baladeva e de Krishna. Vocês devem sentir isso. Kunti Devi speaking. Kunti Devi disse esse verso. Ou seja, Jama, você nasceu numa família muito rica, muito influente. Isso é um pilar, um dos pilares do falso ego. Jama, um nascimento aristocrático. Aishvarya, ou seja, você tem muito dinheiro, carro. Shruta, ou seja, você é muito inteligente. E Shri, você é muito bonito. Então esses são os 4 pilares. E sobre estes 4 pilares, você constrói a casa, o quarto do falso ego. Então o primeiro dever de Guru Vaishnava é vir e dar um chute para que você quebre esse quarto do falso ego. Aí você vai ficar sem moradia. Guru sempre quer te transformar nessa pessoa sem moradia. Você não vai ter nenhum local para ficar. É isso que você deve sentir no seu coração. Então eles podem te conceder a misericórdia. Então, se Guru Vaishnava falam com severidade, Guru e Vaishnava nunca falam para te satisfazer, porque, como eu já disse muitas vezes, um bajulador nunca pode ser um pregador. Então, o primeiro dever de Guru Vaishnava é te dar um chute no seu coração, para quebrar este quarto do falso ego. Esse é o primeiro dever de Guru Vaishnava. Então, and what you can do, that's up to you. If this can be done, then all finished, then I need not speak so many arguments about Daiva Varnasam Dharma. Why I can take time? Se isso for feito, então a gente não precisa mais ficar falando de Daiva Varnasam. Mas eu posso dar incontáveis provas. Então agora eu vou perguntar para vocês, por favor, me respondam. Enquanto em inglês se diz que pássaros de penas semelhantes voam juntos. Você já ouviu isso ou não? Pássaros de penas semelhantes voam juntos. Sim, a gente sabe disso, Maharaj. Então, eu posso dar também vários argumentos do Niti Shastra também. Mrigo mrigai migoi sangamam anubrajanti gavoschogo visturagaturangai murkhascha murkhai sudiyo sudivi samana sila vasaneshu saksham. In Niti Shastra. E no Bhagavatam também. Rajastama prakatayo samasila vajanti boy. You like to break the Siddhanta. Why you are so biasness you have in your heart?
Mas você quer ignorar este Siddhanta porque você é tão parcial. No Bhagavatam diz que um homem sempre quer se associar com aqueles de natureza semelhante. Isso é algo que todo mundo sabe. Eu posso mostrar pequenos meninos, meninas, aqueles que vêm e escutam Harikatha e gostam muito de mim, mas se eles veem algo oposto e não conseguem responder à altura, eles devem sair daquele local imediatamente. Porque no Shastra está dizendo que é o nosso dever, ou seja, é o dever de Guru Vaishnava mostrar quais são as evidências das Escrituras, então as pessoas podem aceitar ou não. Então, depois de ouvir tantos Harikathas, mesmo assim vocês não acreditam, então o Vrindavan Dasakam pode vir e chutar a sua cabeça. Ele diz, eu estou dando várias evidências das Escrituras, mas se você ainda assim não for ouvir, então eu chuto a cabeça de tal pessoa para quebrar a cabeça dele. Esse tipo de misericórdia só Vrindavan Dasakam pode mostrar. Então agora vocês entendem o que eu quero dizer. Então, de acordo com as qualidades, ou seja, Sattva, Raja, Tamaguna, o homem sempre vai se associar com aqueles que são semelhantes a ele. Certamente, aqueles que estão ouvindo Harikatha não têm interesse em se associar com materialistas, mesmo que sejam da América, da França. Quem se importa com isso, com a sua origem? Eu não vou dar nenhuma honra extra para você por causa disso. Se a pessoa for me dar alguma vantagem para servir Krishna e eu puder te salvar, então eu posso te honrar. Mas quem se importa com qual país você veio, isso é tudo aparente. E o shloka que eu falei do Niti Shastra, grandes escritores citam, ou seja, um cervo certamente nunca vai se associar com um leão. É possível isso? Um cervo vai ficar no grupo de cervos. Gavaha, uma vaca, Gomata, sempre vai ficar na associação, na companhia de outras vacas. Um cavalo vai querer ficar na companhia de outros cavalos. E um murkha, um tolo, sempre vai querer estar junto de outros tolos. E eles se consideram muito elevados, tudo bem. E aqueles que são muito inteligentes, que são calmos, que entendem o Haribhajana, Shu Dio. Su, né, significa muito bom. E assim como eu expliquei há meia hora atrás, Su Dio significa que o cérebro dele, a mentalidade dele está bem organizada. Assim como Krishna diz, eu sei que aparentemente há alguns problemas, mas na verdade não há nenhum problema. Porque a mentalidade dele está bem organizada. Hoje ou amanhã, ele vai tocar os meus pés de lótus, não há problema. Então, aqueles que são sadhus vão se associar com os outros sadhus. Mas, se, sob uma aparência de um sadhu, um homem materialista estiver lá, ou seja, o seu discurso, as suas atividades, todas podem provar que ele é materialista. Então, por que nós deveríamos obedecê-lo? Se está escrito nas Escrituras que se o Gurudeva é materialista, eu devo abandoná-lo. Do contrário, eu terei que sofrer por isso, vida após vida.
Gavascha govhisturaga surangai murkhascha murkhai sudhiyo sudhivi samana sila vesanis saksham. Friendship, you can build up friendship. Então, normalmente se desenvolve a amizade com aqueles que são de natureza semelhante. Mas talvez você não entenda por que eu estou falando sobre o Deva Varnashrama. Você pode se lembrar que eu já disse que Ekalavya, talvez ele desenvolveu um poder por conta da concentração dele, mas todo obter o comportamento dele é como um Shudra. E se ele obtesse esse conhecimento, se um homem louco aprendesse o conhecimento da guerra, ele pode destruir o mundo inteiro. É por isso que as pessoas certas devem receber o dever certo. Ou seja, um Shudra não pode cumprir o dever de um Brahmana. Um Brahmana, está escrito no Manu Samhita, que se houver uma situação muito perigosa, como agora nós estamos nesse corona, então o Brahmana, ele pode descer até o nível do Kshatriya, ou seja, dos governantes. Se a situação for muito crítica, eles podem externamente cumprir o dever de um Kshatriya. Mas eles não podem descer a um nível de Vaishya, de Shudra. Preste atenção. Então, mentalmente ele fica na sua plataforma, na sua posição de Brahmana, mas se a situação for muito crítica externamente, ele pode descer a um nível de Kshatriya. E um Kshatriya, se a situação for muito crítica, ele pode descer para um nível de Vaishya. E muitas vezes eu disse para vocês qual é a sua bhava, qual é a natureza interna de um Brahmana. Isso está... Este verso da Gita conta a natureza dos Brahmanas. Mas, se você tentar descobrir pelo seu próprio cérebro, pelo seu próprio raciocínio, você vai demorar milhares de vidas e não vai conseguir ser bem-sucedido. Para entender, você tem que se abrigar num guru puro e não num trapaceiro. Você pode ter dinheiro, pode ter inteligência, você pode memorizar tantas coisas, mas Bhakti é uma função natural da sua alma. Não é uma ginástica do seu cérebro ou do seu corpo. Samo damo tapaha saucham kyanti arjavamevacha jnanam vijnanam astikyam brahmakarma sabhavajam. And Kshatriya saurjam tejo dhritir daksham juddhecha api apalayanam danam iswara bhavancha kshatta karma sabhavajam. And what is the sabhav, the duty? E qual é a natureza, sua bhava de um Vaishya? Krisi goraksha banijam vaishya karma sabhavajam paricharjatakam karma sudraswapi sabhavajam. This is written in Gita. Isso está escrito no Bhagavad Gita. Vocês podem ver capítulo 18, 42, 43. Então, Sama, característica do Brahmana. Então, ele tem essa equanimidade. Dhamma significa que se externamente houver uma situação que poderia te agitar, essa pessoa não fica agitada. Ou seja, também tem o controle dos sentidos externos e internos. Tapasya significa a pessoa faz muitas austeridades. Ou seja, você tem que acordar às 3 ou às 4 horas. Você tem que fazer serviço a Tulasi.
e não sentar como um homem inútil fazendo praticamente nada. Um cérebro desocupado é a oficina do diabo. Você vai sentar sem fazer nada? Primeiro de tudo, eu tenho que jogar fora a sua cama, o seu colchão, e você pode vir e ver aonde que eu estou dormindo. Eu estou dormindo de uma maneira, estou dormindo numa cama onde eu não consigo descansar direito. Porque se eu for descansar, eu não vou conseguir fazer bhajana. Vocês podem ver como eu estou dormindo, como um mendigo. Mas eu me sinto muito confortável assim. Então eu tenho que acordar. Quando chega 2, 2:30, imediatamente, automaticamente, como se fosse um computador. Do contrário, como eu poderia falar Harikatha? Se eu não puder me manter a minha vida? Ah, tudo bem, ninguém está vendo a hora que eu acordo, mas se eu não fizer isso, eu vou ser um trapaceiro. Então você tem que seguir Ekadasi também. No dia de Ekadasi você até pode comer fruta, não, isso não. Você tem que fazer alguma tapácia. Se for comer, comer pouco, né? E Sauchan, ou seja, pureza. Pureza significa, pureza interna é você estar sempre em contato com o Guru Vaishnava Bhagavan. E pureza externa é você manter a limpeza, ou seja, se você saiu na rua, quando você chega em casa, você tem que se purificar. E sempre, antes de você tomar prashadam, você tem que fazer achaman. Quando você vai cantar os seus gaitris, você tem que fazer achaman. Se as pessoas falam assim, ah, Maharaj, não tem problema, essas pessoas são tamagunas. Kshanti significa é uma pessoa calma, tranquila. Também, o Brahmana, ele é igual por fora e por dentro. É o mesmo comportamento internamente e externamente. E Jnana não significa o conhecimento comum. Ou seja, ele tem um conhecimento dos Shastras, está sempre pensando no Senhor Supremo. Qual o significado de um Brahmachari? Ou seja, você é um Brahmachari ou um Karmachari? Karmachari, qual significa? Vocês conhecem essa palavra? Karmachari é aquele que está fazendo algum serviço num escritório, alguma coisa assim. Karmachari. Então você é um Brahmachari ou um Karmachari? Então se você é um Brahmachari, você tem que se manter a sua vida dessa maneira regulada. Então, Jnana significa o conhecimento relacionado ao Bhajana, ao Senhor Supremo. Mas se você for ler um livro de medicina, por que, Maharaj? Você é um sannyasi e quer pesquisar sobre a área médica? Não, essa não é a sua ocupação. Rupa Goswami nos proibiu de fazer isso. Mesmo se for um livro de um ganhador do Prêmio Nobel. Não, você tem que jogar fora esses livros. Rupa Goswami falou, você não tem o direito de estudar isso. Você tem que seguir Guru Vaishnava da maneira apropriada. Então, Jnana e Vijnana. Vijnana significa que você tem que perceber diretamente esse conhecimento. Ou seja, Vijnana é o conhecimento digerido, Vishesha Jnana. E depois de assimilar este conhecimento, você se torna Siddha Mahatma. Então, primeiro é Jnana, então vem Vijnana, que é esse conhecimento experienciado, e depois da assimilação, quando você consegue, quando entra no seu coração, na sua realização, ou seja, na sua percepção, todo esse conhecimento, você se torna um Siddha Mahatma. Shamo damo tapaha saucham kyantir arjavamevacha jnana vijnana astikyam brahma karma sabhavajam. These are already told.
Saurjam, heroism, tejo, power. Então, as qualidades de um kshatriya, heroísmo, força, a capacidade de governar, de vencer os inimigos, estabilidade, dakshan, eficiência num campo de batalha, não como um Shudra. Oh, tem uma batalha, vou sair correndo, não. E no campo de batalha você não pode correr como um tolo. E Dana, ou seja, eles têm sempre essa vontade de dar doações. E Ishvarabhavancha significa essa energia de controlar o país, a sociedade. Não é como Deus, mas eles têm esse poder de controlar. Eles têm esse poder de proteger toda a sociedade, eles podem lutar, podem proteger todas as outras pessoas. Essa é a natureza de um kshatriya. E um vaishya, qual é o dever dele? Cultivar, vender, cuidar das vacas. Mas hoje o que você está vendo? Um menino brahmana abre uma loja de sapato e vai servir como se fosse um vendedor. Então, hoje em dia, o sistema está todo corrompido. Ninguém quer seguir. As pessoas querem seguir o seu diretor. E qual é esse diretor? É a mente material. Eles podem fazer isso. Ok, eu posso abrir uma loja de tênis. Qual é o número do seu pé? Quando vem um cliente, deixa eu ver seu pé, qual é o seu tamanho? Mas ele veio de uma família muito elevada. E aqueles sarradias, eles são tão tolos que eles estão sempre falando, nós somos da família de Nityananda. Mas isso é uma tolice. Nityananda não é um homem material. Advaita Gosai não é um homem material. Posso provar isso. Daqui a uns dias vou começar a falar sobre a posição transcendental de Guru Vaishnava, porque hoje em dia as pessoas estão totalmente desnorteadas. Então os sarradias falam isso, nós somos da família de Nityananda. Então Nityananda não é um homem material para ele ter essa linhagem aí de sangue. Eu venho da família de Advaita. Isso é uma tolice. Quem te disse isso? Quem te disse que isso é possível? Então vejam. Agora você deve entender por que Dronacharya não quis dar este conhecimento, Astra Vidya. Astra significa esse conhecimento sobre as artes marciais, a arte da guerra. Por que ele não quis ensinar Ekalavya? Não, porque ele era um Shudra. Some family here, some Brahman family, some new baby. Então, se um bebê nasce na família de Brahmanas, depois de alguns dias você pode ver naturalmente que a natureza dele é doce, é muito boa, e ele quer ouvir Bhagavata Gita. Ele talvez não entenda, é um pequeno bebê, mas ele gosta de ficar lá. E ele não tem um humor de desfrute. Então, aqueles que são sadhus elevados podem observar e identificar qual é a natureza daquele menino ou daquela menina. Dessa maneira eu já dei evidências ontem e no dia anterior também, que enquanto Sanakarishi falou para Sutadeva Goswami, Sutadeva Goswami é um grande Paramahansa.
E um dia eu posso explicar o que Prabhupada quis dizer. Algumas pessoas tolas querem dizer que Sutadeva Goswami veio de uma casta baixa e é por isso que Sanakarishi está abençoando ele. Isso é uma tolice, uma idiotice. Sutadeva Goswami está atuando como guru. Sanakarishi está dizendo, oh, por favor, sente na Vyasasana e nos abençoe. Então, se ele está sentado na Vyasasana, como é possível que Sanakarishi vai abençoá-lo? Então, Prabhupada diz, isso é uma tolice, eles não entenderam. Posso falar algo sobre isso depois. Então, Sutadeva Goswami está atuando como guru, está falando Bhagavata Katha. Então, Sanakarishi diz, olha, nós podemos ouvir tudo de você, você tem todo o conhecimento e você vai nos ajudar a ouvir tudo que a gente quer, exceto o Veda. Eu sei que você não lê o Veda. Para manter o sistema social, você não vai quebrar as regras da sociedade. Mas você lê e conhece plenamente o Bhagavatam, Mahabharata. Então, eu falei do Bhagavatam, o Sloka 1, 4, 13. Tatsarvam no samachaksho prishto jadiho kinchana. What all we are going to ask from you, you have your great capacity to give answer to our Então, question. tudo, Sanakarishi fala, né? Tudo que a gente vai te perguntar, porque nós o aceitamos como o nosso guru, você tem a capacidade de responder. Com exceção do Veda, você pode falar tudo. Manne tvam visvevacham snatam annotra chandasat. Snatam means you are already taking bath. Snatam significa que ele falando assim, você já se banhou em todos os shastras. Você já tomou banho no Aprakrita Harikatamritam. Então, Sutadeva Goswami é sempre humilde. Ele falava, olha, eu venho de uma família muito baixa, mas hoje estou muito feliz porque vocês estão me honrando. Mas, na verdade, essa honra é para o meu Gurudeva. Então, igualmente, quando vocês me honram, na verdade, eu passo essa honra para o meu Gurudeva Prabhupada. Qualquer coisa que você me entregue, não toca o meu coração, porque tudo vem do Guru. E também eu estava falando 2 dias atrás. How people can get maximum benefit. A gente estava falando sobre como as pessoas podem obter o máximo benefício, porque as pessoas comuns não têm o direito de estudar os Veda, Vedanta. Seja as mulheres Shudras, Brahmanas caídos, não têm o direito de estudar Veda, Vedanta. E também não podem sentar para fazer yagya, sacrifícios. Already I told, very low caste, he become very, very powerful because of Hari Bhajan. Mas pessoas de casta muito baixa podem se tornar muito poderosos por meio do Hari Bhajana. Então, em termos do Hari Bhajana, não importa de qual país você veio, se você está fazendo Hari Bhajana, automaticamente você se torna um Brahmana na plataforma transcendental. Então, aqueles que estão cometendo erros por conta de um desejo, que solução eu posso dar para eles? A solução é fazer Hari Bhajana. O que mais eu posso falar? Você se casou sem nenhuma consideração.
Então você tem que decidir o que fazer, porque você vai brigar comigo. E também eu falei para vocês, quando Krishna falou para Sudama Vipra, ele falou, olha, talvez, Krishna falou, né? Talvez agora você já tenha casado com uma esposa compatível, Sadrishi. E o que você quer dizer? O que Krishna quis dizer com essa palavra, esposa compatível? É essa mesma coisa que eu estou dizendo. Então agora você deve decidir o que fazer. Pássaros de pena semelhante voam juntos. Não é assim? Então, quando Advaita Goswami começou a falar Harikatha em Mayapur, todos aqueles sadhus vieram para ouvir o Harikatha. Então, você tem que seguir o Deva Varnashram, porque você vai me entender mal. Se vocês todos puderem obedecer este sistema, nós poderíamos vivenciar o céu aqui na Terra. Mas eu sei que ninguém vai seguir este sistema. Mesmo assim, alguém pode seguir. Quando eu falo ninguém pode seguir, quer dizer, alguém pode seguir e se beneficiar com isso. Ou seja, se o seu hábito alimentar é diferente, o clima que você está acostumado é diferente, a sua swabhava, o seu humor é totalmente diferente. Você cresceu, foi criado num local totalmente diferente, hábitos alimentares diferentes, o seu conhecimento, a sua natureza, tudo é diferente. Como você pode casar com tal pessoa? Sem nenhuma consideração, nenhum julgamento. Então, posso dar um ou dois exemplos. Então, quando Ramachandra foi para a floresta, Sitadevi falou, olha, é o meu dever ir com você. E ele falou, não, não, você não pode ir. Ela falou, não, é o meu dever, eu tenho que ir. Então vocês sabem qual é o significado de casamento? Outro dia eu estava fazendo uma piada com um devoto. Eu falei, olha, o seu casamento não é nada além de uma miragem, porque ele está fazendo uma analogia aqui com a palavra em inglês, que casamento em inglês é marriage e miragem é marriage. É muito parecido as palavras, né? Então, assim, Bhaktivinoda Thakur se casou, Srivas Thakur se casou, e você quer usar eles como um argumento para você se casar também? Você quer segui-los? Então, quando Ramachandra foi para a floresta, Sitadevi foi seguir o caminho do seu marido. Então, durante a vida e na morte, a esposa segue os passos do marido. Essa é a cultura védica. No mundo inteiro agora, as pessoas levantam a bandeira e falam védico, védico, védico. Elas falam essa palavra. Mas se você ver, eles são Shudras. Eles estão escrevendo cultura védica. Ah, então você está seguindo a cultura védica? Você quer me enganar? Eu posso mostrar que você é um Shudra. Você está sempre reclamando, falando, ah, Maharaj, eu perdi a oportunidade. Perdi 500 mil rúpias. Ou seja, você está sempre preocupado com seus ganhos e perdas. Um Vaishya, sempre ocupado com ganhos e perdas. Mas um Brahmana nunca preocupa com essas coisas. Então, Brahmachari significa Brahmacharati iti brahmachari. Charan means he should hover around Brahma. Aquele que está indo na direção de Krishna, de Brahma, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda. Brahmacharati iti brahmachari. He is not maintaining brahmacharya. He is speaking, I am red cloth,
Então, a pessoa pode falar, olha, a minha roupa é laranja, a minha roupa é vermelha, a minha roupa é branca. Qual é a importância disso? A pessoa deve seguir os princípios do comportamento. Então, posso dar exemplos, como Devahuti Ma. Ela é a filha de Manuraj, mas mentalmente, preste atenção, ela não tinha casado. Preste atenção nisso que eu vou dizer. De acordo com a cultura védica, se uma Mataji que está dentro do Varnashrama Dharma, se ela aceitar um marido mentalmente, então, se esse homem morrer, ela declara que ela é viúva. Vocês ficariam surpresos. Acho que vocês nunca ouviram isso. Vocês já ouviram algo assim? Se hoje ninguém segue isso, né? Mas se uma Mataji que está dentro do Varnashrama Dharma aceita alguém como seu marido, então ela não pode violar. E essa é a instrução de Krishna também. Então, Devahuti é a filha de Manu Maharaj, que é o governador, é o rei do mundo inteiro, das 7 ilhas. Many times I speak Harikatha, you go and see. Oh, Maharaj, what kind of, austerity and penance, just like Brahman girl. E ela foi servir um rishi. She already accepted from heart. She heard all the glories of Kardam Rishi from Naraji Rishi. Ela ouviu as glórias desse rishi, de Naraji Maharaj, né? E aí ela aceitou esse rishi como seu marido, mentalmente. Daquele dia em diante, ela guardou um local no seu coração para esse rishi. E Rukmini Devi aceitou Krishna de coração. Eu posso dar muitos exemplos para que vocês vejam. Assim como Gandharima. Então vejam o dever de uma esposa. Vocês acham que casamento é um tipo de desfrute? Não. Veja a vida de Gandharima. Então, do dia em que aconteceu o casamento, ela colocou um pano nos olhos, porque o marido dela era cego, então não tem o direito de ver. É por isso que, de acordo com a cultura védica, a esposa e o marido, né? A esposa sempre segue o marido. Em sânscrito e em bengali, a gente fala Sahadharmini. Sahadharmini, ou seja, vocês não sabem o que significa isso. Sahadharmini significa o marido vive de certa maneira e a esposa tem que seguir essa mesma maneira. Com exceção do seguinte, talvez o marido esteja bebendo vinho, não honra Krishna, então ela pode rejeitar isso, essa regra, né? Posso falar o caso de Chaval Muni. Chaval Muni casou com uma garota jovem. Mas quantos anos ele tinha? Ele era muito, muito velho. Chaval Muni. Não posso falar em detalhes porque é uma história muito longa, mas Chaval Muni casou com uma garota jovem. Depois disso, aquela menina não desonrou, mesmo Chaval Muni sendo muito velho. Ou seja, a pele, o corpo dele já estava muito desgastado, né?
Mas por conta de alguma aparada, ela teve que casar com ele. Mas depois de algum tempo, Chaval Muni quis trocar de corpo, porque ele é um grande yogi com grandes poderes. Então, Chaval Muni, com a ajuda de um médico dos planetas celestiais, Ashvini Kumaras, os dois Ashvini Kumaras, esses médicos celestiais, então Chaval Rishi deu algo ali, né, para esses médicos, e eles fizeram um lago com todos os tipos de ervas medicinais, ervas ayurvédicas. Era um lago muito belo, pequeno, né, com essas ervas. Então pediram para Chaval Rishi, por favor, vá e tome banho lá. Então depois que ele tomou banho, os dois Ashvini Kumaras, os irmãos gêmeos, vieram that Chavan Muni also coming out. Now Sukanya cannot understand. Who is my husband? E aí, naquele momento, quando ele saiu do lago, aquela garota não conseguia entender. Oh, quem é meu marido? Estava como um galã, né? Assim, um homem muito belo, como um semideus. Então ela pensou, oh, mas quem é meu marido? É porque os Ashvini Kumaras, os médicos celestiais, eram muito belos e o marido também era muito belo. Então ela perguntou, quem é o meu marido entre vocês três? Então, para proteger a sua castidade, ela falou, por favor, me falem, porque se eu cometer um erro, eu posso cair da minha castidade, né? Quebrar a minha castidade. Então eles falaram, olha, este aqui é o seu marido. Eles falaram, nós dois somos os Ashvini Kumaras e ele é o seu marido. Então veja o poder de uma dama casta. Posso dar muitos exemplos. Mahaprabhu falou para Sanatana Goswami. Srila Bharati Maharaj sempre costumava explicar este ponto. Eu também já falei sobre isso, acho que 3 ou 4 anos atrás, mas vocês estão sempre esquecendo. Porque o Harikatha é um oceano de Shastra Vichar. Então não tenho tempo de repetir. Mesmo assim, eu tenho que dar esse lembrete mais uma vez. No Chaitanya Charitamrita está escrito, Mahaprabhu deu um exemplo. Para quem? Para Sanatana Goswami. Sanatan Pratibrata Ramani, Pratimana Chasti Lady. Mahaprabhu está dando o exemplo de uma dama casta, Pativrata. E essa mulher casta, ela estava disposta a cuidar da leprose do seu marido, mas não ia rejeitá-lo. Ou seja, estava ali o tempo inteiro cuidando dele, trocava as roupas, a mão, a perna dele já tinha derretido. Mesmo assim, ela não ia rejeitar o seu marido. Um dia o marido falou, tente entender qual é o humor de um devoto Gaudiya. Se você entender o coração de Prabhupada e a posição extraordinária como um acharya, vocês precisam entender o Prabhupada. Eu sou obrigado a falar o Prabhupada, porque há uma confusão com respeito a o Prabhupada e a sua incomparável posição de acharya. Enquanto eu estiver na Terra, eu vou sempre falar isso. Então, para entender o coração de Prabhupada, eu estou dando esses exemplos. Então, esse exemplo, Mahaprabhu deu para Sanatana. That Pativa Chesti lady
Então, essa dama casta, ela estava pronta a servir até mesmo uma prostituta. E por que isso? Este é o humor dessa dama casta. Um dia, o marido falou, aquela mulher é muito bonita, mas ela é uma prostituta. Eu queria me associar com ela. Você poderia me ajudar com isso? E a esposa falou, certamente, eu posso tentar. Então, essa moça casta foi para a casa daquela prostituta e todo dia começou a servi-la sem pedir nenhum pagamento. Lá, eu quero te servir. Por que você quer algum pagamento? Falou, não, eu quero te servir. E ajudou ela a lavar roupas, a lavar utensílios, lavar a casa por bastante tempo. Então, um dia essa prostituta falou, olha, eu estou muito satisfeita com você. Você está me servindo, mas não tem nenhum, você não quer receber nada. Então a mulher falou, olha, eu tenho um pedido. Se você puder aceitar, eu ficaria muito feliz. Olha, o meu marido, ele tem leprose e ele quer se associar com você. E ela falou, ok, traga ele. Então, um dia, essa dama casta, ou seja, porque o marido dela não conseguia nem andar. Então ela colocou ele no ombro, foi para a casa daquela prostituta e falou. Então a prostituta ficou ali enojada. Mas o que fazer? Ela prometeu. Então, o marido queria desfrutar daquela prostituta, mas então, diante daquela conduta poderosa daquela dama casta, assim que o marido chegou diante daquela prostituta, ele transformou o seu coração, ele começou a chorar. Falou, não, eu não quero mais, né? Eu estava enlouquecido quando eu quis, desfrutar dessa mulher. Então veja qual o poder de uma mulher casta. Por conta disso eu transformei a minha mente. Também nós vemos o exemplo de uma discípula de Ramanujacharya. Ela teve que pedir um empréstimo de um homem rico com a condição que ela falou, olha, de noite eu vou me associar com você. Hoje meu Gurudeva está vindo, então, por favor, me dê alimentos, várias coisas para receber meu Gurudeva. Então, ela fez isso para Guru Seva. Então, fizeram o festival e de noite, eles fizeram o festival com Ramanujacharya e foram até a casa daquele homem rico, assim como a mulher tinha protegido, mas ela levou o Mahaprashadam de Ramanujacharya. Ela falou, olha, eu prometi, então eu vim. Mas antes de tudo, eu trouxe uma prashadam para você. Ou seja, você me deu aquele empréstimo, eu nunca posso esquecer. Mas primeiro de tudo, coma essa prashadam, depois a gente pode ir para o quarto. E ele falou, ok, sem problema. E aquele homem rico ficou muito feliz. Falou, muito bom. E ele comeu, falou, muito saboroso. E depois de comer a prashadam, puri, halwa, tudo, paramanna, arroz doce, doces, enfim. Mas isso não era apenas um doce comum, era Mahaprashadam de Ramanujacharya. Então, depois de comer aquela Mahaprashadam, quando ele terminou, ele transformou o seu humor. Começou a chorar. Eu sou muito pecaminoso. Eu quis contaminar o seu coração.
não precisa, volte para o seu marido, eu sou muito pecaminoso, sou uma alma caída. Então, depois de comer a prashadam, ele transformou o seu coração. Então, veja o poder de uma mulher casta. Então, se você for buscar no mundo inteiro hoje, você poderia contar nos dedos aí. Então você pode discutir comigo a respeito do Varnashrama Dharma. Mas Mahaprabhu disse que, diante daquela prostituta, aquele marido começou a chorar. Oh, eu sou muito pecaminoso. Você é muito pura, eu quero receber a poeira dos seus pés de lótus. Então, vamos embora daqui. Então, a esposa novamente pegou o marido nos ombros e voltou para casa. No meio do caminho, um rishi tinha recebido uma grande punição de um rei, sem nenhuma razão válida, né? Ou seja, alguns homens roubaram algo e eles viram que eles não iriam escapar. Então eles eram tão espertos que colocaram todos os ornamentos, as joias. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Eu estava falando sobre este exemplo que Mahaprabhu falou para Sanatana Goswami. Então, Mandabarishi foi punido indevidamente por um rei muito poderoso, porque alguns ladrões, quando os ladrões perceberam que eles não iam conseguir escapar, eles falaram, olha, o pessoal vai nos pegar, né? Então pegaram todas aquelas joias que eles tinham roubado e colocaram na frente de Mandabarishi, que estava fazendo bhajana. Então os homens do rei chegaram, viram aqueles itens roubados com Mandabarishi, e Mandabarishi falou, por que vocês estão me pegando? Ah, você roubou? Não. Sim, você tem que ir. Então o rei deu uma punição muito pesada para Mandabarishi. Ele pegou um tridente afiado, uma arma afiada, e então o rei quis colocar Mandabarishi para matar Mandabarishi. Mas, pelo poder do bhajana de Mandabarishi, o rei não conseguiu matá-lo. Quando eles colocaram Mandabarishi na ponta daquele tridente, por conta do poder do bhajana dele, ele começou a fazer bhajana ali mesmo, sem se ferir. E era de noite. Então, quando aquela mulher casta estava voltando com o marido no ombro dela, era de noite e ela não conseguiu ver. Então, o pé do marido tocou a cabeça de Mandabarishi. E Mandabarishi ficou muito bravo. Falou, olha, quem está me chutando? Eu vou te amaldiçoar, que quando o sol nascer, essa pessoa pode morrer. Então aquela mulher casta olhou e falou, olha, quem é você? E Mandabarishi falou, perguntou, né, por que você está me amaldiçoando? Ele falou, você me chutou? Ela falou, olha, meu marido é doente. Ele tem uma leprose, ele não consegue nem andar, eu estou levando ele sobre o meu ombro e por acaso o pé dele tocou sua cabeça, você não deve amaldiçoá-lo. Não, o que eu falei vai acontecer. Então essa mulher casta falou, olha, se eu sou uma mulher casta, eu também prometo que o sol não irá nascer. Você vai amaldiçoar o meu marido? Então eu também faço esse voto, que se eu sou uma mulher casta, o sol não vai nascer amanhã. E realmente, o sol não nasceu pela palavra daquela mulher casta. Então todo mundo ficou em problemas.
porque o sol não nasceu naquele dia. Todos os semideuses vieram e oraram aos pés de lótus daquela mulher casta, falaram, ó, você é muito casta, você é muito pura, você deve ter misericórdia. Nós te abençoamos para que você mantenha o seu marido. Patibhata Ramani, Pati lagi koilo beshar sevan. So, Mahaprabhu speaking, this is the power of chastity, you see? Então Mahaprabhu fala, esse é o poder de uma mulher casta. Vocês não conseguiriam imaginar, nem mesmo em sonhos. Vocês acham que o casamento é uma brincadeira, um desfrute? Na verdade, o casamento é algo que você deve ter muita responsabilidade. Antes de casar, você tem que pensar no que você está fazendo. É por isso que as pessoas hoje se casam sem nenhum julgamento e rapidamente destroem as suas vidas totalmente. Então, o casamento não é uma brincadeira. Então, vocês devem seguir o Deva Varnashram de maneira apropriada. Eu posso dar muitos exemplos. E naquele dia eu estava falando sobre algo ontem, que a Gaudiya Mata, nós não estamos abrindo a Gaudiya Mata para aumentar o número de pedintes, de mendigos. Preste atenção. Nós não estamos querendo aumentar o número de pessoas que não fazem nada, ou seja, as pessoas ricas enviam alimentos, dinheiro, para que outras pessoas sentem no templo fazendo nada e comendo arroz doce. Não, tente entender qual é o dever de um acharya. Hoje em dia, um acharya quer satisfazer o seu discípulo. Ei, o que você quer? Por que você está bravo? Venha, coma prachada. E o discípulo já percebeu que o seu guru, ele é uma pessoa materialista. Ou seja, esse guru, quando ele vai pregar, ele fala, eu posso comer a comida de um hotel, mas eu nunca vou comer num hotel. Eu posso ir nesse hotel, fazer urinar lá e ir embora. Mas eu sei que vários grandes pregadores, eles comem num hotel 5 estrelas. Eles só separam a cebola e comem. Eles querem se provar como grandes Vaishnavas. É para pregação. São grandes idiotas. E é por isso que o mundo inteiro está dessa maneira. Então, ontem eu estava dizendo que nós não estamos mantendo a Gaudiya Mata para aumentar o número de pessoas inúteis. Nós não estamos querendo aumentar o número de pedintes. Não estamos querendo aumentar o número de milicianos. Ou seja, o acharya está dando a responsabilidade para um miliciano, um criminoso. Ou seja, eles podem dar uma propina para a polícia, para eles poderem fazer o que quiserem. Então, e eles não podem manter nenhum bom sadhu, nenhum bom devoto no templo, porque dessa maneira eles não conseguiriam viver da maneira que eles desejam. Então, hoje, eles dão a responsabilidade do templo para um miliciano. Ele pode matar alguém. Então, você tem que pensar sobre qual é o resultado que esse acharya vai colher, qual é o resultado que esse discípulo vai colher. Eu não vou falar nada mais sobre isso. Então, Prabhupada sempre quis ocupar os devotos em Harikatha. Este é o sistema que eu quero seguir. Eu não posso arranjar arroz doce, bolinhas doces para as pessoas. Por favor, me desculpem. Mas estejam certos que eu amo vocês. Eu posso provar, quer dizer, eu prometo que todos os meus filhos estrangeiros estão desfrutando de todo o meu amor, da minha afeição. Eu não posso conseguir arroz doce e outros doces, mas isso não significa que eu não amo vocês. E vocês estão recebendo uma imensa misericórdia. Porque este é o sistema. Eu ouvi da minha mãe prévia, agora minha mãe e meu pai é meu guru, mas a minha mãe anterior, ela me contou
Um dia ela falou, veja só, estava contando o caso de alguma família, né? Olha, eles vivem juntos, são 5 irmãos. E alguns irmãos são grandes médicos, alguns são advogados, mas o filho mais novo, ele é muito, muito pobre. Ele é um eletricista. Então, alguém chama ele, ele ganha 10 rúpias para consertar alguma conexão elétrica ali. Mas a mãe morava com os filhos mais ricos, né? E aí eles sempre arranjavam uma comida de muita qualidade para ela, né? Muito opulenta. Mas quando essa mãe ia comer a prashadam, todo dia ela chorava. Enquanto ela comia aquela comida muito opulenta, ela chorava. Oh, meu filho mais novo não pode comer essas coisas, ele é muito pobre. Ele só consegue comer um pouco de espinafre, alguma coisa assim. E os meus filhos estrangeiros, eles também estão me arranjando essas coisas. Quer dizer, eles falam isso para mim. Oh, Maharaj, você só está comendo espinafre, então a gente quer te dar algo melhor. Então eu aprecio muito esse humor deles também. Qualquer coisa que você me der, se você me der 10 rúpias com amor, eu vou aceitar. Mas se você quiser me dar bilhões de dólares, eu vou rejeitar. Este é o meu caráter. Então eu aprendi com a minha mãe. Ela falou que aquela mãe daqueles 5 filhos, ela separava um pouco do que ela tinha para ela. Então ela compartilhava com aquele filho mais novo. Sempre, secretamente, ela guardava uma porção do alimento para o seu filho mais novo. Então, os devotos estrangeiros, eles estão recebendo mais e mais misericórdia. Muita, muita misericórdia de Mahaprabhu e Nityananda. Muito mais misericórdia do Guru Varga e de mim também. Eu amo muito eles. Porque a gente pensa, olha, que eles vieram de um local muito longe, eles querem aceitar este Dharma. Então, quão afortunados eles são, nós temos que demonstrar grande amor por eles. Não é uma encenação, o meu coração está sempre chorando por eles. Então, sejam certos que eu não vou enganar vocês, tentem entender estes pontos. E no próximo dia eu posso seguir falando sobre isso. E em seguida, posso prosseguir falando sobre os ensinamentos transcendentais de Guru, Vaishnava, dos associados de Gauranga. Em seguida, antes de tudo, eu quero falar qual é a especialidade de Prabhupada e do Guru Varga. Eles são tão espertos que eles não vão te perturbar, mas muito secretamente eles estão sempre querendo transformar o seu coração. E ao mesmo tempo, eles estão fazendo o seu swabhajana, ou seja, o seu bhajana pessoal. Ou seja, eles estão fazendo o seu próprio bhajana e ao mesmo tempo eles querem te ajudar. Então você não pode falar que eles não conseguem se harmonizar com as pessoas. Ou seja, se harmonizar com as pessoas não significa que ele tem que abandonar toda a sua conduta e sentar com demônios para tomar prashadam. Não, este não é o procedimento. Eu não posso comer prashadam na frente de pessoas materialistas. Na verdade, ninguém me vê comendo. Porque eles podem pensar que eu sou material. Realmente, eu sou material. Mas eles podem desenvolver uma concepção negativa, porque a maneira que eu estou comendo não é muito bela. Eu não como como um cavaleiro. Então é bom que eu coma solitariamente. Então vocês devem se lembrar desses pontos muito simples. E no próximo dia eu posso mostrar para vocês como o Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur e todo o Guru Varga nos mostraram essa técnica secreta
de como manter o seu bhajana secreto internamente e como externamente ajudar as almas condicionadas a se desenvolverem. Eu posso falar sobre todo esse segredo do Swabhajana. Como Radharani era tão esperta, ou seja, ela é a guru, ela é a mestra de todo o Brahmanda e não só. Radharani é guru de Krishna. Então, quão esperta era Radharani para prestar serviço? Posso falar sobre isso? E vocês devem me abençoar para que eu possa me lembrar de todos esses pontos. Devido às interrupções no Harikatha, eu estou muito triste porque eu não consigo ficar inspirado dessa maneira. Ou seja, eu não consigo tolerar a interrupção no Harikatha. Eu posso tolerar qualquer coisa, mas eu fico muito chateado com a interrupção do Harikatha. Ontem foram 4 vezes, eu queria falar tantas coisas, mas não consegui. Me perdoem. Sujanar budaradito padu jugam jugodharma durandara patrobadam Baradavayadaya kapuya padam Pranamami sada prabhupadu padam Pranamami sada prabhupadu padam Pranamami sada prabhupadu padam Vanchakalpaturusiki pasindi bhavasya Patidanang pavane bhavishna bhyo namo namo